E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense vive um momento de contrastes no Campeonato Brasileiro de 2025. Com um elenco avaliado em mais de 73 milhões de euros e recheado de talentos como Germán Cano, João Arias e Thiago Silva, o clube ocupa a quinta posição na tabela após 10 rodadas, somando 17 pontos. Este desempenho iguala o melhor início do tricolor na última década. Apesar dos números positivos, o comentarista esportivo Neto não poupou críticas ao técnico Renato Gaúcho. Em suas palavras, o Fluminense tem um ótimo elenco, mas Renato Gaúcho não sabe utilizar. A declaração reflete a insatisfação de parte da torcida, que vê no treinador uma limitação para extrair o máximo do potencial do time. Aos 62 anos, Renato Gaúcho retornou ao comando do Fluminense com a missão de reconduzir o clube ao protagonismo. No entanto, suas escolhas táticas têm sido questionadas. A insistência em esquemas que não valorizam as características dos jogadores e a falta de variações estratégicas são pontos levantados por críticos e torcedores. O elenco tricolor é composto por jogadores experientes e jovens promissores. Germán Cano, aos 37 anos, continua sendo uma referência no ataque, enquanto João Arias e o recém-chegado Canobi oferecem velocidade e criatividade pelos flancos. Na defesa, a presença de Thiago Silva agrega liderança e segurança. Mesmo assim, o time apresenta oscilações preocupantes. A vitória recente sobre o Vasco por 2-1 no Maracanã trouxe alívio, mas não dissipou as dúvidas sobre o desempenho coletivo. A equipe mostra dificuldade em manter a consistência durante os 90 minutos, alternando momentos de domínio com lapsos que quase custam pontos preciosos. A média de gols marcados é de 1,3 por partida, enquanto a defesa sofre cerca de 1,2 gols por jogo. Esses números indicam um equilíbrio tênue, onde qualquer desequilíbrio pode resultar em resultados negativos. A falta de um meio-campo criativo que conecte a defesa ao ataque é uma lacuna evidente. Renato Gaúcho tem optado por escalar jogadores fora de suas posições de origem, o que compromete o rendimento individual e coletivo. A ausência de um plano B tático também é motivo de críticas, especialmente quando o time enfrenta adversários que neutralizam suas principais armas. A torcida, apaixonada e exigente, começa a manifestar sua insatisfação nas arquibancadas e redes sociais. O sentimento é de que o Fluminense poderia estar brigando pelas primeiras posições, considerando a qualidade do elenco. A paciência com o treinador parece estar se esgotando. A diretoria, por sua vez, mantém o apoio a Renato Gaúcho, apostando na sua experiência para reverter a situação. No entanto, os resultados nas próximas rodadas serão decisivos para a permanência do técnico. A pressão por mudanças táticas e melhor aproveitamento do elenco é crescente. O próximo desafio do Fluminense será contra o Ceará, adversário direto na tabela. Uma vitória pode recolocar o time no caminho certo, enquanto um tropeço aumentará ainda mais a pressão sobre Renato Gaúcho. A expectativa é de um jogo decisivo para o futuro do treinador no clube. Enquanto isso, Neto continua sendo uma voz crítica, expressando o que muitos torcedores pensam. Suas declarações inflamam o debate sobre a condução do time e colocam em evidência as decisões do técnico. O Fluminense vive um momento de definição, onde cada escolha pode determinar o rumo da temporada. A pergunta que fica é: até quando a diretoria manterá a confiança em Renato Gaúcho? E mais importante, o treinador conseguirá ajustar o time a tempo de alcançar os objetivos traçados para o ano? O cenário é de incerteza, e as próximas semanas serão cruciais para o destino do Fluminense. A torcida, por sua vez, segue apoiando o time, mas exige respostas e resultados. O amor pelo clube é incondicional, mas a paciência tem limites. O momento é de união, mas também de cobrança por mudanças que levem o Fluminense ao lugar que merece. Em resumo, o Fluminense tem um elenco capaz de grandes conquistas, mas precisa de uma liderança técnica que saiba extrair o melhor de cada jogador. As críticas de Neto refletem uma realidade que não pode ser ignorada. O futuro do clube depende das decisões tomadas agora.
Resta saber se Renato Gaúcho conseguirá dar a volta por cima e conduzir o Fluminense a uma campanha vitoriosa, ou se a diretoria optará por uma mudança no comando técnico. O tempo dirá, mas a torcida espera por respostas rápidas e eficazes. O Fluminense está em uma encruzilhada, onde cada passo pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Cabe à comissão técnica, jogadores e diretoria encontrarem o caminho certo. A história do clube merece mais do que promessas, merece ações concretas e resultados. O momento vivido pelo Fluminense em 2025 escancara uma dualidade inquietante. Enquanto o elenco figura entre os mais valorizados do país, dentro de campo o desempenho está longe de ser convincente. A crítica de Neto, embora dura, ecoa nos bastidores e nas arquibancadas. O que se vê é um time que parece travado, incapaz de transformar seu potencial técnico em resultados consistentes. Os nomes são bons, os números não são ruins, mas a performance está aquém da expectativa criada pela própria torcida e pela mídia esportiva. Jogadores como Marlon, Martinelli, Felipe Melo e Keno são peças que, em teoria, deveriam oferecer equilíbrio e intensidade. No entanto, a irregularidade em suas atuações deixa claro que algo não está funcionando na engrenagem tática. O Fluminense de Renato Gaúcho tem sido uma equipe previsível, com pouca variação no modelo de jogo e uma clara dificuldade de reagir a adversidades dentro das partidas. O time inicia bem, mas raramente mantém o ritmo. Contra equipes mais organizadas, o tricolor sofre, e isso tem sido recorrente na temporada. É impossível ignorar o desperdício técnico no setor ofensivo. Cano, mesmo ainda decisivo, recebe poucas bolas em condições ideais. Arias, uma joia colombiana, muitas vezes fica isolado nas pontas sem participação efetiva na construção de jogadas. Canobio, apesar do esforço, tem sido mal aproveitado. Essa desarticulação ofensiva é reflexo direto das escolhas do técnico, que insiste em um sistema que não favorece a criatividade nem a mobilidade dos atacantes. Na defesa, mesmo com a liderança de Thiago Silva, a falta de compactação entre setores compromete a estabilidade. O time recua demais sem necessidade e oferece espaços preciosos ao adversário. Os laterais sobem ao ataque sem a devida cobertura, e o meio-campo, por vezes, assiste o jogo em vez de combatê-lo. A consequência disso é um Fluminense vulnerável, especialmente contra equipes que jogam em transição rápida. O número de gols sofridos reflete essa deficiência. Renato, conhecido por seu carisma e histórico vitorioso, não tem conseguido blindar o elenco das pressões externas. As coletivas pós-jogo mostram um técnico desconfortável, tentando justificar o injustificável. A crítica de Neto não foi isolada, vários outros comentaristas já apontaram a mesma fragilidade na condução da equipe. A diferença é que Neto fala o que muitos pensam, sem filtros. E nesse ponto, sua fala serviu como estupim para um debate que vinha se formando em silêncio. É evidente que a diretoria apostou alto em Renato Gaúcho para 2025. O retorno do treinador foi cercado de expectativa e esperança de um reencontro com o futebol vistoso que marcou o Fluminense em outras eras. Porém, os resultados ainda não justificaram o investimento. O aproveitamento de 56% nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão, embora aceitável, está longe de empolgar. Para um clube que sonha alto, o mais do mesmo não é suficiente. A pressão por mudanças cresceu especialmente após o empate insosso com o Atlético Goianiense, em casa, onde o time finalizou 19 vezes e converteu apenas um gol. Os aplausos cederam espaço às vaias. As redes sociais explodiram com críticas, e hashtags pedindo mudanças na comissão técnica ganharam força. A torcida, que nunca abandona, agora exige mais do que palavras bonitas ou histórico vencedor, quer um Fluminense competitivo e ambicioso. A comparação com outros técnicos do campeonato também se tornou inevitável. Nomes como Fernando Diniz e Abel Ferreira, mesmo com elencos mais modestos em alguns setores, conseguem tirar mais de seus grupos. Isso apenas aumenta a pressão sobre Renato, que parece estar preso a um modelo de jogo ultrapassado. Enquanto outros evoluem, o Fluminense estaciona, mesmo tendo peças melhores em mãos. O banco de reservas do clube também é tema de debate. Jogadores como Douglas Costa, Alexander e Léo Fernandes mal têm oportunidades reais de mostrar serviço. O rodízio é tímido, e a meritocracia parece inexistente.
Muitos questionam como um time com tantas opções consegue se tornar previsível e repetitivo. A resposta pode estar na teimosia do treinador, que prefere confiar em nomes consolidados a experimentar novas possibilidades. Fora de campo, o ambiente também já não é o mesmo. Rumores de insatisfação no vestiário começaram a circular, com alguns atletas incomodados com a falta de diálogo e a rigidez tática imposta pela comissão. A gestão de grupo, que sempre foi um dos pontos fortes de Renato, parece ter enfraquecido. Jogadores que eram líderes naturais dentro do campo agora se mostram abatidos e distantes. Esse cenário de tensão se agrava quando se observa a tabela do campeonato. O Fluminense está apenas 2 pontos atrás do líder, mas o desempenho em campo não inspira confiança. Os adversários diretos somam vitórias com atuações consistentes, enquanto o tricolor precisa suar por cada ponto. O campeonato ainda está no início, mas a margem para erro está se estreitando, e os concorrentes não vão esperar o time engrenar. Se nada for feito, o risco de o clube se tornar apenas um coadjuvante no restante da temporada é real. E para um elenco tão qualificado, isso seria um desperdício imperdoável. O Fluminense precisa reagir enquanto ainda há tempo. A mudança pode vir de dentro, com Renato reconhecendo suas falhas e promovendo ajustes, ou pode vir de cima, com a diretoria tomando uma decisão difícil, porém necessária. A verdade é que a crítica de Neto jogou luz sobre uma ferida aberta. E, como sempre acontece no futebol, essa exposição pode causar duas reações: a união e superação do grupo, ou o desmanche de um projeto que já nasceu pressionado. O próximo jogo não será apenas mais uma rodada, será um termômetro da capacidade do Fluminense de se reinventar. Por enquanto, a única certeza é de que o torcedor tricolor seguirá fazendo sua parte, apoiando, cobrando e exigindo o respeito que a história do clube merece. O time tem talento de sobra para brigar por títulos, mas falta encontrar o comando certo para conduzir essa orquestra. E a batuta, hoje, está nas mãos de Renato Gaúcho, pelo menos até segunda ordem. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Se Renato Gaúcho quiser silenciar as críticas e provar que ainda é o treinador capaz de conduzir grandes equipes ao sucesso, o momento é agora. Não basta viver de glórias passadas ou de carisma diante das câmeras. O futebol de hoje exige leitura tática apurada, gestão de grupo moderna e, acima de tudo, resultados convincentes. O Fluminense não pode se dar ao luxo de perder mais tempo, ainda mais com a concorrência cada vez mais afiada no topo da tabela. O vestiário do Fluminense, mesmo com jogadores experientes, começa a dar sinais de desgaste. A relação entre comando e elenco precisa ser fortalecida, e isso só será possível com vitórias que convençam não apenas no placar, mas na forma de jogar. Um time como o tricolor precisa impor respeito, ditar o ritmo das partidas e mostrar a identidade que a torcida tanto cobra. Os próximos confrontos serão decisivos para o futuro do clube na temporada. Além do duelo contra o Ceará, o Fluminense enfrentará adversários diretos na briga pelo topo, e qualquer tropeço poderá custar caro. Renato Gaúcho terá de mostrar que sabe se adaptar, corrigir rotas e ouvir as vozes, tanto internas quanto externas, que alertam para os problemas que insistem em se repetir. A crítica de Neto serviu de catalisador para um sentimento que já vinha ganhando corpo nas arquibancadas. Não se trata de perseguição ou má vontade com o treinador, mas sim de uma constatação: o Fluminense tem muito mais a oferecer do que vem entregando. O torcedor já não se satisfaz com lampejos de talento ou vitórias magras contra times inferiores. Quer consistência, quer autoridade, quer um time que represente a grandeza da camisa que carrega. Internamente, é hora de repensar prioridades. Se a meta é disputar títulos e voltar a levantar troféus, o nível de cobrança precisa ser proporcional ao investimento e ao elenco que se tem em mãos. Não basta ser competitivo, é preciso ser dominante. E esse protagonismo não virá com improvisações ou teimosia tática. A comissão técnica precisa entender que o futebol brasileiro mudou, e que os detalhes fazem toda a diferença. Um posicionamento errado, uma substituição tardia, uma leitura equivocada do adversário, tudo isso pode ser fatal. E, quando esses erros se acumulam,
o preço é pago no campo e na tabela. O torcedor, por sua vez, seguirá firme. Porque ser fluminense é isso, apoiar nas glórias e cobrar nos tropeços. A paixão pela camisa tricolor é inegociável, mas vem acompanhada de uma exigência justa, há de ver um time à altura da sua história. E essa história, escrita com suor, raça e talento, não pode ser manchada por um futebol burocrático e sem ambição. Se há um ponto de virada a ser encontrado, ele está à frente. Mas para alcançá-lo, o Fluminense precisa fazer escolhas difíceis. Manter Renato Gaúcho pode significar estabilidade, mas também pode ser a manutenção de erros que já deram sinais suficientes de que não estão funcionando. Mudar agora pode parecer precipitado, ou pode ser a atitude corajosa que separa os campeões dos meros figurantes. Até lá, resta aguardar. A torcida observará cada jogo com olhos atentos e coração pulsante. E Neto, com sua língua afiada, seguirá dizendo em alto e bom som o que muitos só sussurram: esse time do Fluminense pode muito mais. Mas, para isso, precisa de um comandante à altura. O relógio corre, e a temporada não espera. O Fluminense tem pressa. E a nação tricolor exige respostas. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.